Todo mundo sabe que os tubarões são predadores cruéis e ferozes. Mas, por outro lado, é menos conhecido que, na verdade, eles são criaturas muito curiosas. De acordo com alguns cientistas, os tubarões atacam os humanos por pura curiosidade, apenas querendo saber quem são esses macacos engraçadinhos de peito nu que estão tremendo na água. Olá, pessoal! O forte senso de investigação e o apetite voraz do tubarão formam uma combinação realmente impressionante. É exatamente por isso que podemos encontrar algumas coisas incríveis na barriga dos tubarões. Bem-vindo ao nosso canal. Somos um lugar onde as pessoas são tão curiosas quanto os tubarões. Sendo assim, para matar sua curiosidade, compartilharemos com você alguns estudos de casos incríveis e assustadores sobre os tubarões. Medalha medieval. Em 2012, a Fusela Menon, que vive na cidade de Klebang, Malásia, estava cortando um filhote de tubarão que havia acabado de comprar para cozinhar. Então, para sua surpresa, ela encontrou uma medalha medieval, aparentemente de origem europeia, dentro do peixe. Em um dos lados da medalha havia um perfil feminino e do outro lado havia a palavra Antônio e uma cruz. Os cientistas estimam que este ornamento foi provavelmente feito no final do século XIII ou início do século XIV. Provavelmente pertenceu aos marinheiros portugueses que vieram para a região no início do século XVI. Como exatamente esta medalha foi parar no estômago do tubarão? Possivelmente, em algum momento do século XVI, um navio português naufragou na região e sua carga caiu no fundo do mar. Pode ser que cerca de 500 anos depois, no século XXI, um peixe muito curioso tenha encontrado a medalha e decidido prová-la. Uma garrafa de vinho Madeira. Você gosta de um bom vinho? Por exemplo, que tal o vinho Madeira, que tornou a ilha portuguesa de Madeira famosa em todo o mundo? A maioria das pessoas que estão assistindo a este vídeo agora provavelmente responderiam sim a esta pergunta. Mas não são apenas os humanos que gostam de um bom vinho Madeira. Os peixes, ou pelo menos os tubarões azuis, também adoram um vinho. Em 1942, pescadores franceses capturaram um tubarão azul de 2 metros de comprimento. Quando começaram a cortá-lo, ficaram muito surpresos ao encontrar uma garrafa de vinho Madeira dentro de seu estômago. A garrafa não apresentou danos e o vinho dentro dela foi perfeitamente preservado. Apesar de ser encontrado em um lugar bastante estranho, o vinho refinado parece ter mantido seu sabor em alta qualidade. Onde o tubarão encontrou este vinho é desconhecido, mas a situação pode ter sido semelhante à medalha mencionada anteriormente. Mas não devemos esquecer que naquela época estávamos no meio da Segunda Guerra Mundial e os combates no mar eram tão ferozes quanto em terra. Durante a guerra, muitos navios foram afundados. Então não se pode descartar a hipótese de que o vinho Madeira possa estar a bordo de um destes navios de guerra. Espinhos de porco-espinho. Os porcos-espinhos são conhecidos por suas longas e muito afiadas espinhas tipo agulha. Por esta razão, poucos animais estão dispostos a se meter com um porco-espinho por sua conta e risco. Umas poucas espetadas são suficientes para induzir um predador azarado a desistir de comer um porco-espinho e ir em busca de outras presas. Esta medida defensiva extrema, no entanto, não parece funcionar muito em tubarões. A prova disso é o tubarão-tigre capturado na famosa Praia Bondi, em Sydney, Austrália, alguns anos atrás. As pessoas ficaram muito surpresas ao encontrar agulhas de porco-espinho em seu estômago. Ao que tudo indica, a carne e os ossos já haviam sido digeridos. Até onde sabemos, os porcos-espinhos ainda não são capazes de viver na água, e os tubarões-tigre não podem viver em terra. Portanto, é impossível dizer com certeza onde este tubarão foi capaz de encontrar e comer esta presa em comum. A única coisa certa é que este tubarão teria perdido sua vida, mesmo que não tivesse sido capturado por humanos. Isto porque os espinhos dos porcos-espinhos tinham danificado gravemente seu esôfago e estômago, feridas que teriam sido fatais para um animal selvagem. Ossos de golfinhos gigantes. Não é de porcos-espinhos ou humanos que os tubarões-tigre geralmente se alimentam.
Os seus principais alimentos são mariscos, lulas e peixes, ocasionalmente comendo focas, golfinhos e outras espécies de tubarões. O seu voraz apetite por estas presas familiares é conhecido há muito tempo devido a diversos rumores, mas às vezes até os cientistas mais experientes e acostumados podem se surpreender com o que encontram. Em 2012, os pesquisadores capturaram um tubarão-tigre. O tubarão pesava 948,6 libras, ou 430 quilos, o que é a média para um indivíduo saudável de sua espécie. Apesar disso, o tubarão parecia estar com excesso de peso. Quando os pesquisadores começaram a dissecá-lo, logo perceberam o porquê. Dentro do estômago, encontraram o crânio do golfinho, a cauda de várias vértebras. Era um indivíduo bastante grande, que tinha mais de 2 metros de comprimento quando vivo. A julgar pela série de ossos encontrados, o tubarão engoliu o golfinho inteiro e depois digeriu a maior parte dele antes de ser capturado em uma rede humana. Mandíbulas de urso polar. Os ursos polares podem parecer desajeitados, bonzinhos e lentos, mas esta é uma concepção errada e muito perigosa. E muitos caçadores infelizes perderam suas vidas por causa disso. Na realidade, os ursos polares são predadores implacáveis, incansáveis, rápidos e ágeis. Não possuem nenhum tipo natural e nenhum animal pode derrotá-los. Ou melhor, quase nenhum. Há alguns anos atrás, pesquisadores noruegueses encontraram as mandíbulas de um urso polar no estômago de um tubarão da Groenlândia, capturado no arquipélago de Svalbard. Será que este peixe desajeitado realmente abateu e comeu o rei do Ártico? Esta descoberta chocou os cientistas. Começaram imediatamente a levantar a hipótese de como o tubarão da Groenlândia foi capaz de derrotar o urso polar. Porque até então, pensava-se que um peixe naturalmente não seria capaz de vencer um urso. É possível que o urso estivesse gravemente doente ou gravemente ferido. Ou pode ter caído no mar já morto. Casaco de pele. Uma das razões pelas quais os tubarões têm que comer tudo o que lhes interessa é por causa de sua má visão. Aparentemente, foi isso que fez com que o tubarão-tigre fosse perfeitamente enganado e após isto foi encontrado nada mais do que um casaco de pele dentro de sua barriga. Este caçador do mar deve ter confundido a peça de roupa humana com uma espécie de vida marinha. Ele deve ter ficado provavelmente muito desapontado quando percebeu que o que pensava ser um lanche era apenas pele e trapos. Este casaco foi exibido em uma exposição sobre tubarões no Museu de História Natural de Los Angeles, no início dos anos 90. Muitas pessoas duvidaram que ela realmente tenha vindo do estômago de um tubarão, o que na verdade não é muito surpreendente, pois o pelo é muito difícil de ser digerido. Câmeras de vídeo e outros produtos não comestíveis. Se vocês em algum momento decidirem tirar fotografias ou vídeos de tubarões, por favor, tenham muito cuidado. Mesmo que uma pessoa não seja atacada diretamente por um tubarão, seu caro equipamento fotográfico subaquático poderá ser engolido separadamente. Isto foi experimentado em primeira mão pelo fotógrafo Mark Taggart, que participou da pesquisa sobre tubarões nas Bahamas. Existem, na verdade, vários vídeos online que capturam os últimos momentos de câmeras subaquáticas. Os tubarões, especialmente os tubarões-tigre, podem confundir uma câmera com algum tipo de organismo marinho, do qual se alimentam e a comem, ou simplesmente colocam na boca para provar o sabor. O cartão de memória pode então ser encontrado no estômago, em perfeito estado para leitura de dados. Em geral, os tubarões-tigres são frequentemente chamados de latas de lixo do mar. Dentro da barriga de tubarões-tigre, já foram encontrados moedas, pneus de borracha e até mesmo placas de automóveis. Isto pode parecer engraçado à primeira vista, mas os ambientalistas estão preocupados com este fato. Isto porque os tubarões-tigres são predadores marinhos extremamente perigosos, mas também são criaturas lindas, e este o alimento que não deveria ser normalmente comido por eles pode ter um impacto negativo sobre sua saúde. Outros tubarões. Em 2013, pesquisadores capturaram um pequeno tubarão com menos de 1 metro de comprimento na Baía de Delaware. No entanto, logo que o puxaram para o barco, outro tubarão, um jacaré branco, pulou para dentro do barco.
O tubarão jacaré branco engoliu o tubarão menor inteiro em uma só mordida e pescou para si o tubarão do humano. Desde então, fotografias deste descarado incidente de roubo têm sido frequentemente usadas como exemplo real da voracidade de um tubarão. Embora, como todos vocês já viram hoje, os tubarões na verdade possam comer coisas muito maiores e mais esquisitas. O vídeo de hoje termina por aqui. Obrigado por assistir. O que achou deste episódio? Não deixe de comentar e deixar sugestões para temas futuros. Deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Então é isso e até a próxima. Vejo vocês novamente. Até mais!